Saudações, o meu convite especialíssimo é para que você acompanhe um pouco mais sobre psicologia, perícias jurídicas com a doutora Fabiana Borges Macedo. É rápido, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade, estamos aqui, já em definitivo, para conversar sobre psicologia forense, aprender um pouco mais com a doutora Fabiana Borges, psicóloga e perita. Saudações. Olá, muito obrigada pelo convite, é fantástico estar aqui com vocês no Saudações. Muito obrigado. Vamos lá, hoje, doutora Fabiana, a nossa proposta, a discussão do programa Saudações com Ted Anderson é falar desse mundo da perícia criminal e mais além, aonde a gente poderia empregar a perícia, a psicologia dessas relações jurídicas, qual a importância da gente entender esse cenário. Então eu queria primeiro que a senhora fizesse uma breve apresentação do seu trabalho, né? Você pode também ficar à vontade e falar um pouco do seu objeto de estudo no seu doutoramento, de uma forma bem simples, mais ou menos 2 minutos, para que a gente comece a entender mais ou menos qual é a função do perito, do psicólogo criminal, principalmente com relação à justiça, aos processos, a essas relações. Bom, eu sou psicóloga perita, me chamo Fabiana Borges Macedo, como foi colocado pelo TED. O que acontece? O psicólogo perito, ele trabalha com provas, e essas provas, elas são científicas. O que acontece? Quando a gente tem um caso de questões em que eu vou sair da psicologia clínica e ir para a questão judiciária, a gente utiliza as avaliações psicológicas e neuropsicológicas. O que são? São estudos baseados na ciência e respaldada pela Lei Federal 4.119/62. O que eu estudo? Eu sou mestra em família, eu desenvolvo um doutoramento em Portugal sobre perícia criminal da saúde mental do portador de arma de fogo e também estou na Polícia Federal credenciada há 19 anos para porte de arma de fogo, seja cidadão comum ou seja policial, né? Alguém que já executa essa área. Então, quando a gente embasa os estudos na ciência, e perita, vem de perité, que quer dizer detentora do conhecimento, a gente vai simplesmente avaliar o perfil de saúde mental do examinando em questão, elencando sempre as questões judiciárias, os quesitos que estão sendo abordados naquele momento. E daí, então, eu estudei 90% dos testes existentes aqui no Brasil, eu tenho locus na motivação psicológica, e daí, então, através da ciência, com embasamento científico, a gente faz a matemática das emoções. Ótimo. Doutora Fabiana, eu queria que você explicasse, principalmente para o profissional do direito, qual seria a função do psicólogo forense, do perito, como é que o profissional, um advogado, e aí eu quero que você pense no profissional do direito da advocacia, no advogado. Como é que, em quais processos, em quais modalidades, em qual momento ele pode pensar em ter o auxílio de uma perita? Assim, em qual momento? Porque às vezes o profissional do direito, que não tem muito acesso, por isso que a gente traz esse tipo de informação, traz essas áreas afins ao direito, que podem consubstanciar, então, o melhor desenrolar da verdade processual, porque aí é uma discussão muito mais técnica, essa linguagem é muito mais para o jurista entender. Eu sei que a gente, no mundo das coisas, a gente busca sempre a verdade, né? Mas no direito, a gente possui uma verdade com adjetivo. Ela chama verdade processual, que é o que a gente diz. O que não está nos autos, e aí já é uma frase do nosso querido Rui Barbosa, e hoje citaram o Rui Barbosa para mim, Bruno Coelho, falando sobre a linguagem, doutora, eu estava falando sobre a facilitação do CNJ na linguagem jurídica. E aí uma determinada socióloga me disse que a gente precisaria mais de
Menos de Rui Barbosa e mais de Fernando Pessoa. E aí, assim, o engraçado é que o Rui Barbosa era um literata, ele era um escritor e jornalista também. Então, assim, e talvez, e aí eu com todo carinho, eu imagino que ela não leu Rui Barbosa, porque Rui Barbosa é muito fácil, ele escreve muito simples. Rui Barbosa, assim, ele nem tinha aquele rebuscamento jurídico, não tinha. Pelo contrário, o Rui Barbosa escrevia muito simples, porque era um literato, era um cara que lia muito. Mas eu quero lhe ouvir para que você ajude a nós, profissionais do direito. Em que momento a gente poderá solicitar, em quais ações? Eu quero que você, assim, fale de uma forma bem ampla, sem precisar catalogar nada. Assim, tipo assim, no direito do trabalho você pode usar um perito ali, no direito de família acolá, e deixa o júri para o fim, para que a gente possa aprofundar um pouco mais a questão do júri. Eu quero que a senhora fale das outras áreas. Fique à vontade. O psicólogo perito, ele pode ser buscado, ele pode ser consultado, na verdade, até mesmo como uma medida cautelar e pode ser extrajudicial. Quando é que a perícia ela é oficial? Quando é demandado pelo juiz. Ele vai ter a relação de peritos e vai ver, de acordo com o currículo da pessoa e com a expertise, vou nomear tal pessoa. Então, é obrigatório usar aquele psicólogo perito. Todavia, as partes, ela pode buscar nós, psicólogos, com expertise em psicometria, que é a utilização de testes psicológicos, seja testes, seja inventários, escalas, avaliação psicológica, neuropsicológica, psicopedagógica, e daí, então, depende do caso em questão, a qualquer momento. Seja no começo, seja do meio para o final. O que é importante? É você ter embasamento da ciência, porque a lei federal, ela restringe os testes para quem? Para a pessoa formada em psicologia. Perfeito. Então, quem pode... É uma boa pergunta. Pronto, você já me deu a deixa para criar, então, essa curiosidade. Quem pode ser o perito? Qual é a formação? Esse profissional precisa de qual formação? Qual especialização, né? Para que ele possa dar um bom tratamento às demandas judiciais nesse caso. Bom, vamos lá para a Lei Federal 4.119/62, na qual ela torna a psicologia, nesses 61 anos, né, de psicologia, o quê? A psicologia como ciência. Então, eu faço um curso de psicologia, em algumas faculdades são 5 anos, outras são 5 anos e meio, mesmo estando aqui no Brasil. E daí, então, a pessoa se torna psicóloga e pode utilizar a psicoterapia, a psicopedagogia, que é para questões escolares, e também a psicometria. Psique, mente. Sim. Metria é de medida mesmo, quer dizer aferir. Então, os testes, escalas, inventários, como foi colocado, ele nos capacita para estar dando esse apoio científico, trazendo a matemática das emoções. Então, para isso, eu tenho que ter uma especialização em avaliação psicológica, em psicodiagnóstico, estudar os testes psicológicos e também, ou em perícia criminal e documentos forenses, né? É uma das minhas especializações, inclusive. Então, aqui no Brasil, eu estudei os testes psicológicos. A gente tem teste para todo e qualquer tipo de demanda. Sim. Por exemplo, a gente tem um teste que é neuropsicológico, inclusive, que ele avalia a velocidade do processamento de pensamento. Ou, numa questão, será que o menor ele tem maturidade mental? Esse é um teste legal, porque ele... É bem legal esse. E, vamos lá, eu quero saber sobre isso. Estatisticamente, aí me corrija se eu estiver errado também, porque a pergunta pode ser equivocada, de uma certa forma. Estatisticamente, existe... Vou trazer por quê? O pressuposto da minha pergunta. O pressuposto da minha pergunta é que, no Brasil, os 18 anos, eles são uma espécie de parâmetro-chave que fala da responsabilidade penal ou não. Então, a gente tem uma responsabilidade penal. A gente separa, por exemplo, no direito penal brasileiro, algumas separações marcadas. Do 0 do nascimento
aos 12 anos, dos 12 aos 18, dos 18 em diante. Então, a gente tem exatamente esses três cenários: criança, adolescente e adulto. E aí é aquele que é absolutamente responsável pelas suas ações. E aí eu quero trazer a sua experiência prática, se a senhora puder nos responder. Existe uma espécie de parâmetro de consciência dessas relações criminosas ou não, com uma determinada idade? Eu imagino que quando se escolheu essa numeração 18 anos, deve ter sido com base em algum estudo, né? Ou não. E aí eu lhe pergunto, e agora, faz sentido para você, para psicólogo, para psiquiatria, cientificamente analisando assim? Claro que haverão respostas distintas, a gente sabe disso. Eu quero o seu olhar a partir do seu estudo sobre isso. É interessante rever essa discussão, porque há sempre o tempo todo propostas de diminuição da menoridade penal no Brasil. É uma discussão que se apresenta a todo momento. E aí, faz sentido diminuir ou aumentar a maioridade penal psicologicamente? Porque tem a ver com a maturidade do entendimento sobre as relações criminosas. Fique à vontade. Bom, então, existe avaliação neuropsicológica a partir do primeiro mês de vida, né? Então, às vezes a gente acredita que graduar ou fazer a matemática, porque quando eu faço quando eu aplico uma testagem e vou aferir, eu vou ser baseada vai para uma tabela, essa tabela vai me dar ou quartis, ou percentil, ou a porcentagem de tal faceta. Então, quando a gente vai para questões de impulsividade, de neuroticismo, de ponderação. Fabiana, tem teste de ponderação, doutora? Tem teste de ponderação. Então, vamos supor, você me acusa que eu cometi tal crime. E minha ponderação e minha impulsividade, minhas relações com agressividade, com ira, estão todas no controle. Então, assim, como é que você me acusa se minha agressividade era lá embaixo? Então, será que eu vou ter essa fúria? Será que minha personalidade sombria, ela tem essas facetas tão elevadas ao ponto de que eu realmente vou cometer aquele crime? Então, existe uma diferença aí sobre que você colocou muito bem, dos 18 anos, começa a responder. Eu tenho muitos casos de DPCA, Sim. de crianças cometendo Exato. certos. Por quê? Aí você vai lá, analisa o caso e diz, ó, essa pessoa já tinha toda a maturidade para aquilo, mas a lei impôs um limite, e aí não pode criminalizar. Aí tem a questão da saúde mental do menor, desculpa. Eu entendo que é caso a caso, eu sei disso. Eu sei que é caso a caso, dá pra gente compreender. Mas assim, existe um estudo estatístico geral, não sei se existe, um estudo estatístico assim, pegaram 1 milhão de adolescentes, ou sei lá, 100 adolescentes, ou 1000 adolescentes em algum lugar, e começaram a perceber, ou 100 pessoas fizeram um acompanhamento, que realmente todas elas chegaram a uma espécie, ou a maior parte delas, um percentual maior, chegou a uma espécie de maturidade de consciência aos 17 e não aos 18, ou aos 16, porque levando em consideração que hoje a gente vai dizendo que os nossos jovens, nossas crianças estão muito mais inteligentes, adiantados, quer dizer, há controvérsias, porque existe um estudo também, a gente ouve falar desse estudo, mas nunca vi, nunca li, só sei que foi assim, como dizia Zeca Pagodinho, mas o que eu quero lhe dizer é que há um estudo dizendo que essa geração ela tem um poder aquisitivo de conhecimento menor, que é menos preparada intelectualmente. A esse discurso que a senhora já viu esse dizer. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no seguinte mérito. Existe estatisticamente uma média, e aí eu não quero que a senhora pense, analisando aquele cliente, ou aquele caso, aquele personagem, aquela persona, analisando no âmbito geral, estatisticamente, existe alguma idade? Daria, se eu fosse lhe perguntar agora, eu sou um legislador, eu ia lhe dizer, doutora, eu penso em rever a maioridade penal de 18 anos. A senhora me sugeriria, levando em consideração a sua experiência estatística, qual idade para ser maioridade? Fica à vontade. Olha, a gente encontra, quando a gente vai fazer alguma questão de perícia, a gente encontra menores com o nível de neuroticismo. O que é neuroticismo? Às vezes a gente fala assim, tu és neurótico. Menina, tu já vê que tu é neurose pra cima de mim? É quando o eu, ele se irrita com o meu próprio eu e ele entra em atrito. Ismo é transtorno, é algo que não vai bem. Então, nível de neuroticismo, ele vem as facetas de desajustamento psicossocial, vulnerabilidade, depressão e ansiedade.
nos testes de psicologia, nos testes neuropsicológicos, é trocada a faceta de ansiedade por instabilidade de humor. Então, o que acontece? Quando eu pego essa faceta, eu vou ver quais são as relações sociais também, porque eu estou falando de desajustamento psicossocial. Estou repetindo porque é interessante, a gente está dando conta do que a gente está. Fabiana, quem tem essa faceta alterada? Pode ser um menor que vive num lar restrito, que já foi abusado ou que passa por abuso de assédio moral, de assédio sexual mesmo. Infelizmente, no Brasil, temos sim essas questões. Então, essa fúria, essa ira para vir à tona, dependendo da cena, né, que a gente está falando geral, ela vem a qualquer momento. Então, o ato de violência do Brasil é imenso a quantidade de crianças que vêm cometendo crime, justamente porque a penalidade jurídica ela é menor, tem outras medidas, né, para criança e para adolescente do que para o adulto. Exato. Então, assim, o número de crianças que hoje em dia... Muito grande e o tráfico vai ainda usando essas pessoas, essas crianças para isso. Infelizmente É a questão do meio, né? Do ambiente. Eu não sei se estatisticamente é um número grande. A gente precisa talvez aprofundar um pouco mais de estudo. Se existe, eu não acompanho, porque a minha especialidade é Direito Constitucional e Eleitoral, embora eu tenha estudado muitos anos Direito Penal. Agora, doutora, eu queria lhe fazer duas perguntas bestas. Assim, bestas no sentido leigo, assim, da expressão, assim, curiosidade do ser humano. É mais uma coisa de curiosidade. Eu imagino, como é uma dúvida boba minha, assim, de analisar, eu imagino que seja também do nosso telespectador, do seu João, da Dona Maria, do médio telespectador. Duas perguntas que eu quero lhe fazer. Primeiro, todo psicólogo fica analisando a gente o tempo todo. Tipo assim, eu estou aqui, um determinado comportamento, só está citado comigo e fica analisando. Esse rapaz aí, ele é muito agressivo, é muito não sei o quê, é muito aquilo outro. Bruno Coelho está ali sorrindo, mas ele está caladinho ali. Eu estou percebendo que ele não está expansivo, com medo da senhora já fazer uma análise com relação a ele, para dizer assim, ei, você é isso, você é aquilo. Fala para nós, rapidinho, 30 segundos. Ai, doutor, não, a gente não fica 100%. O que acontece? Eu estou aqui na sua frente, a gente está se conhecendo hoje, você me analisou. E quando eu vou conversando... Mas eu não tenho ferramenta para analisar. Vamos lá. Eu não tenho esse conhecimento técnico para fazer essa análise. A senhora tem. É injusto isso aí, porque a senhora vai analisando. Olha, isso aqui, aquilo outro. É muito comum perguntarem isso. Né? Inclusive, assim, quando a gente está num restaurante ou em qualquer, sei lá, no aniversário, fala assim, ô, doutora Fabiana Borges Macedo. Aí, sabe, até enfativa assim, a senhora que é psicóloga... Diz aí, o que você acha sobre isso? Sobre o nível de alcoolismo de pessoas bariátricas, sobre tal coisa. Então, assim, na mesa você acaba sendo referência em alguns locais, né? Então, fala assim, o que a doutora acha? Aí vira assim, né? Mas não, gente, eu, pelo menos, eu não fico analisando. E, assim, quando estou na motivação psicológica, o cliente está sentado, então eu estou analisando. Eu respiro o cliente, eu faço análise corporal, sim. Eu faço análise corporal, eu entendo o que ele está falando, mas eu busco principalmente o que está por detrás da fala dele, o que está por detrás da fala do cliente. E se o que ele fala está sendo tem verdade, congruente. Né? Entendi. O que é a congruência? É quando o que eu sinto, o que eu falo... E a gesticulação, né? Ou não? E o meu corpo, o que eu falo, o que eu sinto... Né? E o que eu penso, ele está conectado com a minha musculatura. Perfeito. Né? Então, assim, você analisa toda hora? Não, gente, porque senão eu vou ficar muito desgastada. Né? Eu fico desgastada. E fica neurótica, não fica não? Eu me lembro que quando, na minha adolescência, Bruno Coelho, eu fiz uma espécie de estudo. Teve uma época que eu decidi que eu ia estudar tudo de português. Eu li, naquele intervalo de 1 ano, 12 gramáticas. Oxe. E aí eu estudava insaciavelmente aquilo. Português. Graças a Deus. Eu agradeço até hoje por isso. E o que acontece é que eu começava a assistir televisão, ouvir rádio, ou ler algum texto, eu começava a olhar os erros. Eu disse que está errado isso, está errado aquilo. Chegou o momento que eu estava neurótico já, que tudo era erro. Eu só percebia, às vezes, e aí eu digo isso, eu costumo fazer isso, não sei se outras pessoas fazem, eu costumo ler Machado de Assis,
mas sem compreender e sem me preocupar com o conteúdo da mensagem. Apenas com a escrita. Eu faço isso muito, eu sempre fiz isso. Eu leio Machado de Assis, às vezes, a minha referência é exatamente Machado, eu pego livros de Machado e começo a ler Bruno Coelho, para aprender a escrever. Não interessa o conteúdo, eu não estou nem preocupado com a mensagem dele. Claro que algumas vezes eu quero saber o que o Machado está dizendo. Outras vezes eu não quero, outras vezes eu estou preocupado com a linguagem dele. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu faço essa pergunta, que acho que tem a ver. Não é uma coisa intrínseca na senhora analisar sem querer? Não, na verdade, quando eu não estou numa trabalhando perícia, no exercício? É assim, eu não me gasto. Tu é uma pessoa normal, né? Eu não me gasto. Primeiro que eu faço minhas orações, eu medito, eu fico no meu espaço, no meu mundo. Porque, na verdade, eu também sou um ser humano. Sim. Eu também erro. Eu também tenho o meu lado, o Fabianinha, tenho o lado doutora. Então, assim, todos nós somos suscetíveis de erros, né? Pronto. E aí o que vem é o outro espera que a gente não erre. O outro espera, por exemplo, que a psicóloga tá buzinando no trânsito. Como assim? Tu não é psicóloga? Como, doutora? Tu não é psicóloga, né? Nas relações também, quando a gente está numa relação amorosa e fala assim, mas e aí, cadê tu tá fazendo emocional? Isso? Tu és psicóloga, né? Então, assim, o que a gente tá não... Tá mais calmo, Bruno. Não... Bruno tá mais calmo agora, tá percebendo que você não tá analisando todo mundo aqui no estúdio. Não. Até Guedes tá preocupado lá do outro lado. Será? Não, tá não. Gente, não fica, porque assim, senão seria um gasto energético, porque a gente, quando doutora, psicóloga, gasta até energia, gasta deixa eu lhe fazer energia. Uma outra pergunta besta, rapidinho, mas eu preciso que a senhora responda assim, 40 segundos, 1 minuto no máximo, porque o nosso tempo tá se esvaindo. Eu, nas minhas andanças intelectuais, há uns anos atrás, eu estudei muito durante a faculdade, do 18 aos 30 anos, eu acho que eu estudei muito, eu li tudo que pude. Legal. E aí, naqueles momentos de devaneios de estudo, eu li muito além de direito. E eu tive a oportunidade de ler, eu li Freud, li Jung, li Lacan, mas assim, li sem nenhum apego. Não queria... Eu li para conhecer, eu disse quem é esse cara que estão falando, que ciência é essa, e eu quero apenas saber do que se trata. Então, sem nenhum apego de entender o que o cara estava falando. Era mais uma leitura, assim, compassiva. Como eu li toda a filosofia que me interessa, de teoria do Estado, e li boa parte da literatura dos clássicos, porque eu queria saber o que os caras estavam dizendo, sem nenhum compromisso acadêmico. O meu compromisso acadêmico é com a teoria do Estado, o direito constitucional sempre foi, e o processo civil, porque eu sou jurista de essência. Eu não consigo travar 10 minutos de conversa se eu faço isso. Analiso sempre juridicamente as questões dentro do meu ponto de vista. Qual é a proximidade que existe hoje, base psicológica, teórica do conhecimento, desses teóricos, Freud, Jung, Lacan, para essa psicologia de hoje? Então, a base é que a gente vai começando a sentir o paciente, a subjetividade, a psicoterapia. Né? Então, assim, os autores que você colocou, eles falam sobre o embasamento do sentir. Como é que eu me posiciono frente ao paciente, o que eu devo falar, a questão... O paciente pode fazer a transferência, eu não posso fazer a contra-transferência. Bom, vamos lá. Muitos me perguntam assim, motivação psicológica. Por que o nome da sua empresa é motivação? Porque o ação é em caixa alta até. Sim. Ação. Eu, quanto pessoa, eu preciso identificar o que me move, o que eu coloco em ação, qual é a minha motivação psicológica. Se eu faço uma consultoria do que eu coloco em ação, o que eu estou automaticamente, eu estou me contextualizando, eu estou me colocando no tempo e espaço, no tempo justo e agindo no justo tempo. Então, esses embasamentos teóricos, ele é muito interessante porque a gente precisa respirar, sentir o cliente e entender as leituras corporais dele. É claro que existe uma questão oculta no que a gente passa nas nossas vestes, na forma de falar, na forma de agir, de se impor, né? E os advogados, eles têm que utilizar de uma forma mais... né? O que está acontecendo, esse narcisismo, essa postura. Então, assim, isso tudo ele vai, né? A questão do júri, a escolha do jurado, ela permeia isso, permeia a base do sentir, da parte da psicoterapia. E também, assim, às vezes eu sou assistente só para escolher o jurado. Entendi. Doutora, a senhora vai como assistente, vamos entrar ali. Que legal. Mas
só para a escolha do jurado. O que a senhora acha? Olhando, né? No olhar. Olha, E é legal porque o cara não fala, tu vai olhar o sujeito. É o perfil. Diferente dos Estados Unidos, que tu tem uma lista dos jurados, que tu vai analisar o perfil do cara, que tu tem que olhar e dizer, é isso aí. Isso aí me parece, no direito penal, eu sei que a senhora deve conhecer, Lombroso. E eu estudei muito direito penal, parte geral, e Lombroso era um médico que influenciou muito na teoria do direito penal, que fazia essas análises corporais. Isso é isso. Mas aí ele ia dizendo quem era e quem não era criminoso, né? Cabeça chata, nariz pontiagudo e tal, e ele ia mais ou menos fazendo. Doutor, infelizmente nosso tempo se esvaiu. Esse papo foi bom demais, a gente ainda tinha um monte de coisa para falar, mas já fica o convite para a senhora participar do nosso podcast Saudações. Opa! E lá a gente vai ter 1 hora para discutir, lá bem mais com calma, sem roteirização, assim, bem sossegado, beliscando alguma coisa, batendo aquele papo. É uma conversa bem sossegada. Eu quero deixar que a senhora se despeça do nosso público, diga quem é a senhora, qual é a sua proposta, o seu negócio, o seu empreendimento, a sua empresa. Fique à vontade, diga para nós, porque de repente tem um profissional aí do direito ou de uma outra área de especialidade querendo o seu serviço, saber onde te encontrar, deixe sua rede social, fique à vontade. Opa, vamos lá. Sou doutora Fabiana Borges Macedo, eu sou mestra em família e atuo com perícia em saúde mental de todos os pontos. O que eu estou investigando hoje é sobre a saúde mental do portador de arma de fogo. Eu acho importante a gente aperfeiçoar a segurança pública do nosso Brasil. Então, eu tenho 16 mil portes de arma de fogo feita por mim, na minha empresa, e eu estudo justamente a personalidade sombria. Por que que eu, trocando em miúdos, desculpa, mas assim, por que que eu chego a matar alguém e você não? É essa a minha investigação, minha curiosidade. Então, com base na testagem, são cerca de 200 testes que eu tenho na empresa, e a gente pode sim, gente, será que o meu menino é autista ou não é? Legal. Será que tem retardo mental? É personalidade esquiva? E eu estou nas redes sociais, na motivação psicológica. Ótimo. Né? Motivação psicológica. Já acha Instagram, site, tudo, né? Isso. No TikTok, nas redes sociais, no Instagram, é motivação psicológica. Então, assim, gente, procure psicólogas, né, para se conhecer, para desabafar, para conversar, para tudo. E ao advogado, ao pessoal do direito... Beber com a conversa do psicólogo, dá certo ou não dá? Não, sabe o que acontece? Às vezes a paciente ela quer fumar, então ela faz vídeo. Eu digo, mas isso está errado. Não, doutora, no seu consultório eu não posso fumar. Mas aqui é uma tele... Aqui eu fumo, estou em casa, né? Não, doutora, aqui eu estou em casa. Ainda bate com a mão assim. Aqui eu estou em casa. Doutora Fabiana Borges Macedo. Muito ainda temos para conversar, que beleza, que satisfação ter tido a oportunidade de conversar, aprender um pouco mais com você. Hoje, excepcionalmente, Bruno Coelho, nós não vamos mandar um abraço carinhoso, nós vamos usar esse espaço aqui para fazer uma reclamação. É, isso mesmo, para você. Você, Saga, eu acho que é Saga aqui, Chevrolet, aqui no Shopping do Automóvel, a falta de educação tremenda, falta de respeito às normas de convivência. A gente está aqui fazendo o programa e o sujeito fica aí com parafuso, fazendo uma zoada, atrapalhou todo mundo, desconcentrou o trabalho, isso é muito feio. Nós vamos fazer as notificações devidas, assim, tenha respeito pelas pessoas, tenha respeito pelo consumidor. Se você não respeita o seu vizinho, certamente você não respeita o seu consumidor, o seu cliente. Então, assim, pense bem, repense a sua postura, para você mesmo. Então, no mais, voltando a respiração aí, segundo a doutora, a postura. E eu não levo para o pessoal não, doutora, porque a minha questão profissional da advocacia me permitiu com os anos, assim, eu acho que tenho que agir energicamente quando tenho que agir, e no outro momento eu ajo naturalmente como deve ser. Então eu queria agradecer mais uma vez a doutora Fabiana, esse querido diálogo que tivemos, o convite está lá, programa Saudações, @Saudações, esse programa passa no sábado, às 9 horas da manhã na TV Bandeirante, no domingo às 7 horas, por conta do nosso querido Neymar, do futebol, e você pode assistir ao vivo, @Programa Saudações. Então, as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, tudo lá, você pode nos acompanhar na plataforma, que existe então o bloco do Grupo Saudações, existem mais outros serviços que a gente disponibiliza. Declaro mais uma vez justo esse programa, e até o próximo sábado. Tchau.